Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Melchior, trabalho com vendas já há mais de 15 anos e sempre gostei de estudar, sempre estudei bastante, principalmente na área de vendas. E no ano passado, 2018, eu fiz um curso pela Harvard e hoje a ideia é compartilhar um pouco do que eu aprendi. Foi um curso, uma especialização, na verdade, em vendas, com foco em negociação. E a aula de hoje eu quero passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi nesse curso. Então vocês vão ver eu olhando aqui muito para o lado, porque eu fiz uma apresentação e eu quero mostrar para vocês aqui, contar um pouquinho para vocês. Então eu vou olhar bastante aqui para a apresentação, vou olhar para vocês e aí vocês vão entender por que eu estou olhando para o lado, tá? Algumas vezes eu posso vir aqui no quadro fazer algum comentário, alguma coisa, e aí vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Então, tem um vendedor que eu gosto muito que ele fala aqui que vender é o principal propósito das empresas, né? Mas para você conseguir vender você precisa negociar, né? E aí que entra o tema da nossa aula, de que é a negociação. Então, uma boa negociação, né, feita, a gente vai conseguir concluir com uma venda, né? E aí, antes da gente entrar propriamente na apresentação, a gente fala que o que não é negociação. Negociação não é manipulação. Muitas vezes as pessoas confundem. E aí, quando a gente percebe, fala, pô, tá querendo manipular, tá querendo conduzir, tá querendo, né, enganar. E muito pelo contrário, a negociação ela tem que ser algo natural. E ela está presente nesse desenvolvimento e ela tem que ser bom e tem que ter uma relação genuína aí para as duas partes, né? Então, uma negociação bem feita é quando, e ela é realizada, né, dita como sucesso, quando você consegue fazer com que as duas partes saiam ganhando, o famoso ganha-ganha, né? E aí a gente vai mudar o paradigma daquele de que o vendedor ele nasce com a habilidade inata, né? Então, até o nome aqui da minha mentoria, né, Dom de Vender. Ninguém nasce com um dom, né? Eu acho que até existem pessoas que têm uma habilidade maior que a outra e tudo mais, mas muitas vezes o bom negociador não é aquele que nasce com a habilidade ou com o próprio dom. Ele na verdade desenvolve, né? Então qualquer pessoa ele pode desenvolver todas as habilidades necessárias para ser um bom negociador. E aqui a gente vai passar algumas delas, tá joia? Então, o que é a negociação, né? A negociação é exatamente o processo de buscar a aceitação de ideias e interesses visando o melhor resultado possível. Então a gente vai buscar esse interesse, a gente vai fazer com que essa negociação seja aquilo que todo mundo está buscando. Mas mais do que isso, é buscar criar valor, né? A gente vai criar valor, mas não só para uma parte, para as duas partes, né? Valor é algo que tem que estar presente em toda a negociação. Tem que estar presente no mindset de quem está ali para poder concluir a venda com sucesso. Então a geração de valor ela é fundamental, tá bom? Então entra aqui um conceito de Harvard que é o BATNA, que é Best Alternative to Agreement, Best Alternative to Negotiation Agreement, que é exatamente você conseguir com que você vai pensar se qual que é a pior situação que teria se essa negociação desse errado. Você se coloca nessa posição, você se coloca nessa situação, né? Então, o que eu vou fazer se tudo der errado? A hora que você coloca nessa situação, se você vai para aquela situação e fala, se der errado, e aí? O que acontece? Né? E aí, você vai avaliar o BATNA, você consegue medir o risco quando você se coloca nessa situação, né? Você vai ver se acontecer, bom, eu vou avaliar se vale a pena, se não vale a pena, né? Quais são as vantagens, e aí você tem a opção de recusar a proposta, de aceitar a proposta, né? E basicamente você vai analisar todas essas consequências de uma maneira muito racional, muito ponderada, tá joia? Então, e aí você vai evitar qualquer atitude emocional, né? Qualquer atitude que realmente possa prejudicar. E aí a gente entra aqui em alguns fatores psicológicos, né? Quando eu falo aqui fatores psicológicos, basicamente eu cito dois, né? Que é o primeiro é a empatia. A empatia vai eliminar muitas barreiras, né? E aí a gente fala muito sobre a expressão, sobre a linguagem corporal, a maneira como você se coloca, né? Isso tudo, existem até já muitos estudos já dizendo aí a relação do corpo com
realmente a intenção, né, que o corpo fala, todo mundo já ouviu falar isso em algum momento, e eu introduzo aí a questão do sorriso. O sorriso eu acho que ele é cativante, é algo que quando você sorri para alguém, né, você consegue, no mínimo, é uma linguagem universal. Né, o sorriso sincero, obviamente, porque você sabe quando o sorriso é sincero e quando não é. Então você está sorrindo, você está trazendo a informação visual, né, da empatia ou da simpatia, você consegue fazer com que esses fatores psicológicos amenizam a situação e tragam um envolvimento para o ambiente da negociação propício para um resultado positivo. E aí entra o outro conceito psicológico, outro fator, que é a questão da conexão. Né? Então, você vai ter a conexão com um contexto, que é o poder da imaginação, é aquilo que você vai conseguir colocar a pessoa naquela situação, caso ela compre o seu produto, caso ela compre o seu serviço. Então, conecta, né? Conduza isso no sentido de que qual é o benefício, onde você vai chegar a partir do momento que você tiver o meu produto ou o meu serviço. Né? E tem uma outra uma questão que, na verdade, eu uso como uma técnica que dá muito resultado, que é você pesquisar com quem você vai conversar e com quem você vai negociar. Né? Então, olhar uma foto no LinkedIn, olhar o perfil, conhecer um pouquinho da história dessa pessoa, mesmo sem ela contar para você. Né? Então, a partir do momento que você investiga, você consegue saber quais são os gostos dessa pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Por quê? Porque no momento que você vai para a mesa de negociação, você vai conseguir dar foco na pessoa. E aí, a hora que você dá foco na pessoa, você conecta. E aí, essa conexão acontecendo, o ambiente, mais uma vez, favorece. E aí, tem a questão das aspirações. Né? Então, para você maximizar todas essas aspirações, você vai pensar aqui na satisfação. E aí, a satisfação pode valorizar o prazer ou valorizar o resultado, independente do caminho. Então, de um lado, num extremo, você tem único e exclusivamente o prazer, ou seja, é aquilo que eu faço para me sentir bem, e no outro lado eu estou fazendo exatamente o racional, né? Eu só quero o resultado, eu só quero a experiência. O que é o ideal? O ideal é o caminho do meio. Né? Então você tem que ter prazer, mas você tem também que ter resultado. Então, de que maneira que você consegue chegar nesse caminho do meio? E aí entra aqui a questão do poder de barganha. Quando eu falo, né, nos tamanhos de clientes, a gente tem, por exemplo, duas categorias extremas. Quando a gente fala de contas enterprise, por exemplo, quando a gente fala de negociações de alto valor agregado ou de alto valor, muitas vezes, nesse momento, quem tem o poder de barganha é a empresa grande. Né? Então, se ela é a empresa que tem grandes volumes ali para comprar, é ela que vai determinar muitas vezes e ela vai ter o poder de barganha nessa negociação. Por outro lado, se o cliente é um cliente de menor valor agregado ou que tem um ticket de compra muito baixinho, quem vai ter o poder de barganha, nesse caso, é o vendedor, é a empresa que está vendendo o produto ou serviço. Tá? Quando você vai iniciar uma oferta, né, num processo de negociação, a tendência é criar o parâmetro. E aí, quando a gente fala de criar o parâmetro, a gente tem que avaliar o nível de informação. Né? Tem um conceito em economia que é a assimetria de informação. Por quê? A informação que você tem é diferente da informação que eu tenho, porém, a informação é sobre um mesmo objeto, um mesmo produto, um mesmo serviço. Né? Quem inicia essa negociação, ela acaba estabelecendo o ponto de partida. É ela que vai iniciar se compra mais barato, se compra mais caro. Então, se o comprador inicia, é bem provável que ele consiga comprar mais barato. Ou, do inverso, se o vendedor começa a negociação, provavelmente ele que vai conseguir vender mais caro. Tá? E aí a gente tem aquilo que a Harvard chama de ZOPA. ZOPA ele é uma zona de negócios possíveis. Basicamente, em inglês, Zone of Possible Agreement.
basicamente a gente vai definir na linha do tempo, a linha versus o preço. Então, fazendo um gráfico, eu tenho aqui as negociações e as etapas da negociação. Quando você estabelece a zona de negociação, você estabelece o preço mínimo que você está disposto a vender e o preço máximo que você está estabelecendo ali para poder ter a sua maximização de lucro. O negócio ele vai acontecer entre esses dois parâmetros, porque abaixo desse preço você não vai vender e acima daquele preço teu cliente não vai comprar. Então ele tem que ter nessa zona, né? Então o que é importante? Dentro desta zona, ter o equilíbrio. Óbvio que o comprador vai querer comprar mais barato, o vendedor vai querer vender mais caro. Mas a partir do momento que você estabeleceu os seus limites, já você vai para uma negociação sabendo exatamente onde você consegue ter margens para poder oferecer a melhor negociação para poder fechar negócio. Tá joia? E aí a gente pergunta, né, como construir valor? Como criar valor? O objetivo tem que ser um só, ganha-ganha. Né? Se o vendedor tem um mindset de vantagem, né, que é um conceito antigo, se o vendedor está na ânsia de ganhar comissão, se ele está pensando em qualquer outro tipo de situação que não for o ganha-ganha, nesse momento ele perdeu a negociação. Porque ali ele está deixando de gerar valor para o seu cliente. Né? Então, basicamente, a gente tem vários elementos dentro de uma negociação. A gente pode falar sobre preço, a gente pode falar sobre prazo de pagamento, volumes, quantidades, níveis de serviços, as famosas SLAs, né, que são o tempo, né, de você conseguir atender um determinado serviço, descontos, exclusividade, expectativas, criatividade de maneira geral. Então, quando você vai construir valor, você tem N variáveis ali para poder fazer com que o teu negócio saia. Muitas vezes o primeiro item que o vendedor pensa para poder fechar negócio, qual é? Preço. Vou baixar meu preço. Vou dar desconto. Tá certo? Claro que não. Então, muitas vezes, esse é o último dos últimos itens para você gerar valor. E, na verdade, é o derradeiro para, de fato, vender. E, muitas vezes, você nem precisa usar ele. Às vezes, um prazo de entrega, ele é muito mais importante do que o próprio preço. Às vezes, eu estou com uma quantidade, se eu consigo, por exemplo, prever a quantidade anual de um produto que eu estou vendendo, o preço ele vai conseguir ser reduzido naturalmente porque você vai conseguir uma compra de um volume mais alto. Então, condicionar e negociar as variáveis é muito mais eficaz do que simplesmente você reduzir preço ou dar um desconto. Claro que essas duas variáveis elas vão fazer parte, claro que essas duas variáveis vão estar dentro do processo de negociação, mas a partir do momento que você oferece, por exemplo, uma exclusividade, a partir do momento que você oferece um nível de atendimento premium, né? Olha, você pode ligar aqui 24 horas por dia que eu vou te atender. É um exemplo de um serviço que você tem uma SLA extremamente agressiva de atendimento, onde você vai conseguir gerar valor. Então, esse tipo de situação tem que ser muito bem avaliada para que você não precise oferecer descontos desnecessariamente. Tá? E aí, a gente tem aqui alguns modos, né, e processos de gerenciar um processo de negociação. Quando a gente entra para a negociação, eu posso trabalhar aqui com estilo. Eu posso ter um estilo agressivo, posso ter um estilo tímido, presunçoso, agitado, enfim. É muito comum ter ansiedade, é muito comum o vendedor estar diante de uma situação e querer resolver logo. Né? Tem vendedor que entra na sala já querendo sair. Né? Então, não sei se vocês já perceberam, mas e aí? O que acontece? A partir desse momento você já está pensando no fim e você nem começou. Então você já entra numa situação fragilizada. Por quê? Porque você está ansioso. Então esses estilos têm que ser muito bem pensados, porque muitas vezes o vendedor tem que ter um autocontrole, ele tem que administrar esses processos para que não interfira negativamente na sua negociação. Quando a gente fala aqui de emoção, a gente vai falar de relacionamento, né, na dinâmica interpessoal e as táticas que a gente utiliza. E aí,
muitas vezes a gente fala do controle, a gente tem que ter o controle da negociação, né? A gente está negociando e aí parece que vou perder a negociação, vou perder o controle de todo o processo, né? E uma prática que eu utilizo, inclusive, muitos vendedores enterprise utilizam, não precisa ser enterprise, mas vendedor de uma maneira geral, quando vai se colocar numa situação de negociação, fazer exercícios de respiração, fazer exercícios de autocontrole, ter um processo que ajude você a gerenciar o momento, administrar essas emoções, né? Então respirar parece uma coisa besta, mas no momento que você está ali protagonizando a negociação, você tem que estar com a mente funcionando de maneira plena. E a respiração ela te ajuda a fazer com que isso aconteça, né? Uma prática também muito eficaz para quem faz e já experimentou vai concordar comigo é a meditação. Então, um vendedor que não medita provavelmente está vendendo menos do que poderia vender. Então, a meditação é sim uma técnica e uma tática que faz sentido e que tem tudo a ver com o negócio, tem tudo a ver com alta performance. Você está pleno, né? Você está realmente centrado, né? Te ajuda a você, inclusive, ter mais criatividade, ter mais ideias para que a coisa aconteça de uma maneira natural, né? E aí, esses exercícios são todos muito eficazes para vocês, para ajudar no gerenciamento da negociação. E aí, basicamente, quando a gente entra no processo da negociação, eu tenho 5 etapas, tá? E aí eu vou usar um pouquinho a lousa aqui para poder falar para vocês. Então, etapas da negociação, né? Então, etapas da negociação. Aqui, eu tenho 5 etapas. Etapa 1, basicamente, é a preparação. E o planejamento. Tá? A etapa 2 é a definição das regras básicas. Definição das regras básicas. O item 3, esclarecimento e justificativas. Esclarecimento mais justificativas. E eu tenho também o item 4, que é a barganha. Solução de problemas. Mais solução de problemas. E por último, a 5, eu tenho aqui o fechamento da venda. O fechamento. Tá. Então vamos falar um pouquinho sobre esses 5 pontos aqui, tá? Quando a gente fala sobre preparação e planejamento, tem uma frase de Abraham Lincoln que é muito, muito famosa, que provavelmente algum de vocês já ouviram falar. É uma frase que ele fala o seguinte: se eu tivesse 9 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o meu machado. Então, o que significa isso, né? É muito icônica essa frase porque denota exatamente o foco onde você vai dar, né? O planejamento, a preparação e o planejamento é extremamente importante para que a gente consiga realmente ter sucesso. Porque a partir do momento que você planeja, administra, entende, se coloca no futuro, se coloca nas decisões que podem acontecer, tudo isso são cenários que você, ao desenhar, você consegue ter probabilidade de maior fechamento em vendas, tá joia? Então, dentro do processo de planejamento e preparação, ela vai ajudar você a ter as respostas mais rápidas na hora que você está na mesa de negociação. E aí eu separei aqui algumas perguntas que ajudam muito para a gente administrar e ter sucesso nessa fase 1 de preparamento e planejamento, preparação. Então, primeira coisa, qual que é a natureza do negócio? Essa pergunta é uma pergunta muito aberta,
né? Uma pergunta que você faz no início para poder entender no momento que você está sozinho, planejando, né? Então, qual que é a natureza do negócio? Qual é o histórico dessa negociação? Já houveram outras negociações no passado? Eu tenho como resgatar? Eu consigo ter informações de mercado? Conheço alguém que já negociou com essa pessoa ou com essa empresa, né? Quem que está envolvido? Eu vou sentar na mesa de negociação com alguém que vai decidir, alguém que vai influenciar, com os dois? Quem que está envolvido nesse processo? A partir do momento que eu tenho esse mapeamento, eu vou saber exatamente quais são as etapas que eu vou precisar percorrer para que a negociação de fato tenha eficiência, eficácia, né? Quais as percepções sobre esse conflito das pessoas envolvidas? O que quer dizer com isso? Quais são os conflitos de interesse, né? Será que existe algum gestor que está contra, por exemplo, o teu projeto? Isso é muito comum dentro das empresas. Existem disputas que muitas vezes não são declaradas, mas a partir do momento que você investiga, você está presente, você conhece, estabeleceu esse relacionamento, você consegue saber exatamente quem está a favor, quem está contra e de que maneira que você vai articular para que isso ajude a melhorar a negociação. Quais são as minhas metas, né? O que eu quero com essa negociação? São outras perguntas que, a partir do momento que eu estou preparado, eu sei quais são as metas, eu sei onde eu vou chegar. Eu sei qual que é o meu caminho de destino, né? E o que pretende a outra parte? Quais são os problemas que ela precisa resolver? De que maneira que ela vai se beneficiar dessa negociação? Então, esse exercício de empatia, esse exercício de colocar realmente no lugar, faz entender o que é a pretensão. A partir do momento que você sabe qual que é a pretensão da outra pessoa, como vendedor, você conhece e tem a possibilidade de atender a essa pretensão. A partir do momento que você pode atender, se puder, provavelmente você está mais perto da venda. Qual o contexto dessa negociação? Por que ela está acontecendo? Quais são os problemas que estão ali envolvidos, né? Qual que é o que motivou essa negociação acontecer, ou essa compra, ou essa venda, o que está acontecendo aqui? São cenários macro, de novo, da etapa 1, planejamento e preparação. O que eu desejo conseguir? Né? É exclusivamente a venda? Eu quero ajudar para fazer parte dessa história de resolver o problema do cliente? Tudo isso faz parte da construção. E por último, o que a outra parte pretende conseguir? Então, da mesma maneira que ela tem a pretensão, mas onde que ela quer chegar? Eu já tive experiências próprias onde o comprador, o próprio cliente, ele tinha um desejo enorme de inovar dentro da empresa. E a hora que ele deseja inovar dentro da empresa, ele quer o quê? Protagonizar algo que vai deixar o nome dele dentro da empresa. E o que significa isso? Muitas vezes significa uma promoção. Né? Então, você tem que entender as nuances, tem que entender que tudo isso faz parte da preparação. E muitas vezes a preparação não vai ser simplesmente sozinho no início. Né? No início você vai fazer o mapeamento, mas provavelmente você vai conversar com o seu cliente, você provavelmente vai fazer uma ligação, vai deixar uma mensagem, vai fazer uma visita, enfim, tem um processo a ser construído para que essa negociação aconteça. Tá? Tem uma outra parte, que aí passando para o item 2, que é a definição das regras básicas. Juliano, o que significa essa história? Né? Basicamente, as duas partes estabelecem quais são as regras. Né? E aí eu vou dar um exemplo aqui dessas regras. Né? Por exemplo, quem vai participar da reunião? Onde que ela vai ser realizada? Quais as limitações de tempo? Eu tive uma experiência há muito pouco tempo atrás, onde eu já sabia da regra e me preparei para isso, e era uma situação que era o seguinte: me colocaram, né, diante uma plateia extremamente qualificada, onde estava lá o CEO da empresa, a diretoria executiva, a diretoria, a superintendência, né, abaixo da diretoria executiva. Tinham 15 pessoas na sala, mais a consultoria que estava acompanhando esse processo e gerenciando todo esse processo de venda. E eles passaram e falaram o seguinte: Juliano, você vai ter 7 minutos para apresentar a sua empresa. 7 minutos, nem mais, nem menos. Falei, bom, beleza, vamos lá e vamos nos preparar. Me preparei para a reunião, deu tudo certo, cheguei lá, fiz o pitch em 7 minutos, exatamente quando deu 00 e o tablet lá na contagem regressiva apitou,
deu concluído. Então, graças a Deus deu tudo certo. Mas por que deu tudo certo? Porque eu sabia a regra do jogo, eu sabia que eu teria 7 minutos para convencer, né? E eu ganhei o projeto. Então, ótimo, deu tudo certo. Onde que ela vai ser realizada, né? A negociação vai ficar limitada a quais assuntos ou questões? É outra coisa. Pô, eu já tive experiências também de ir para uma reunião com uma pauta para a gente discutir, para a gente poder avaliar, e chegou lá, entrou um diretor de tecnologia junto com a sua equipe técnica e não quis discutir de negócios. Eu sempre discuti de negócios e de negociação, enfim, e ali o gestor queria fazer uma negociação ou queria fazer um aprofundamento tecnológico, e não era o objetivo daquela reunião naquele momento. Então, isso também causa muitas vezes algum desconforto e você tem que saber como que vai fazer para poder sair dessa situação, tá? E nesse caso, a gente tem que explicar, falar, poxa, não era para isso que eu estava preparado, não foi essa a pauta da reunião, e a gente tem que fazer um segundo encontro para poder atender as expectativas. Mas você é muitas vezes surpreendido, né? Embora você se prepare para a reunião, embora você se prepare para a negociação, podem acontecer exceções, né? Mas, a partir do momento que você conhece, define as regras e consegue fazer com que esses assuntos ficam todos delimitados, fica muito mais produtivo, ninguém perde tempo e não há nenhum tipo de situação como essa que eu comentei agora, tá? E aí tem uma regra de ouro que eu acho que é mega importante vocês saberem, que é o seguinte: e se tiver impasse, como é que nós vamos resolver? Essa é uma pergunta extremamente empática, justa, honesta e que pode acontecer. Pô, como vai ser, né? Qual é a regra que nós vamos aplicar se eu chegar numa situação e não resolver? Como que nós vamos fazer? Então, esse momento é um momento que, se a gente combinou antes, fica fácil, né? Fica mais tranquilo, fica muito mais intuitivo a gente conseguir resolver um problema. Então, se eu chegar, imaginem, lembra lá da ZOPA que eu comentei? Que é a zona da negociação? Se eu chegar num preço muito alto, onde o cliente não paga, ou o cliente jogar o preço lá embaixo, onde eu não vendo, pronto, estamos diante de um impasse. Se porventura chegarmos nesse caso, o que a gente faz? Lembra, qual que era o objetivo inicial? Ganha-ganha. Nesse caso, ninguém está ganhando. Então, se a regra é ganha-ganha e a gente chegar num ponto onde está no impasse, de que maneira que a gente vai resolver? Vamos chamar um árbitro? Vamos chamar um terceiro? Vamos abrir isso para tentar negociar? Vamos mexer no escopo? De que maneira que a gente consegue fazer isso? Então, definir regras é muito importante para uma boa negociação, tá joia? Quando a gente vem para o item 3 aqui, esclarecimentos, justificativas, tem aqui duas frases que resumem, né? Então, assim, depois que as posições iniciais foram estabelecidas, ambas as partes começarão a explicar, ampliar, esclarecer, reforçar e justificar suas demandas originais. Não é preciso haver confronto. O que significa isso? Essa aqui é exatamente a negociação, galera. Então, a partir do momento que eu consigo esclarecer, o que é esclarecer? É apresentar a tua proposta. É a hora que você vai negociar, eu vou explicar qual que é, né? Eu vou esclarecer a minha proposta e eu vou justificar a minha proposta. Então, vão ter dúvidas, né? Quanto mais dúvidas tiverem, mais interessada a outra parte está. E é importante fazer essa leitura. Muitas vezes os vendedores falam, pô, aquele cara só pergunta, aquele cara me atrapalha, ele interrompe meu pensamento. Gente, é a maior demonstração de interesse do teu lead. A pergunta, a dúvida é demonstração de interesse. Então a gente tem que ficar feliz com isso e não triste, né? Então, esse momento é importante também para oferecer à outra parte qualquer informativo, né? Então, por exemplo, se você está esclarecendo a tua dúvida, existe uma matéria, existe algo que vai reforçar o que você está falando, apresenta. É muito comum isso, por exemplo, em cenários onde o mercado de investimento, por exemplo, você vai explicar o comportamento de um investimento, você apresenta lá um histórico, por exemplo, de rendimentos. Isso ajuda a esclarecer o que você está propondo, tá? A partir do momento que você está vendendo um software,
você vai lá e mostra qual é o resultado que aquele cliente teve com o uso do teu software. Você está esclarecendo, você está justificando. Tudo isso faz parte da negociação e aqui é exatamente onde você começa toda a construção da negociação, que vai acontecer exatamente no item 4, que é quando a gente fala aqui de barganha e solução de problemas. Tá? É onde a gente fala que é a negociação em si. É ali que está o auge, é onde está acontecendo realmente a negociação e todas as etapas elas vão expor os desejos e argumentos, tá joia? Então aqui eu tenho duas abordagens clássicas do ponto de vista de barganha. Aquele que é o perde-ganha, ou seja, eu vendi num preço alto, mais alto do que o cliente queria pagar, quer dizer, eu estou feliz pra caramba porque eu consegui vender mais alto, mas o meu cliente que comprou, ele comprou porque ele precisava, mas ele está achando caro, ele está com aquela sensação de falar, caramba, paguei porque eu precisava, senão não compraria, né? Ou ao contrário, o cliente está felizão da vida porque comprou e o vendedor, né, ou a empresa que vendeu fala, poxa, fui explorada, vendi muito mais baixo do que eu poderia ter vendido, e aí isso é uma relação perde e ganha, né? E a integrativa, então essa que eu falei agora é a distributiva, ou seja, eu distribuí, né? Ou agora eu integrei, é a integrativa. A partir do momento que a gente integra, o que é integrar? A gente está junto, né? Tá fazendo parte, né? E aí entra exatamente o ganha-ganha. Tá? E aí eu tenho uma tabela, né? Onde a gente fala sobre exatamente essa barganha e distribuição. Onde eu vou explicar para vocês como que é a relação da barganha distributiva e integrativa para algumas características, tá bom? Então eu vou traduzir aqui para vocês o que é essa tabela. Então, quando eu falo de características, eu tenho aqui recursos disponíveis, motivações primárias, interesses primários, enfoque no relacionamento, meta, pessoas diferentes dos problemas e critérios objetivos. E aí, em relação a todas essas características, eu vou te dar como que é a relação da distributiva e da integrativa. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, de recursos disponíveis, a distributiva, dentro desses recursos, eu tenho uma quantidade fixa. Já na integrativa, ela é variável. Quando eu falo de motivação primária, né, que é onde eu começo a pensar sobre isso, na distributiva eu estou falando o seguinte, eu ganho e você perde. E na integrativa, eu ganho e você ganha. Quando eu falo de interesses primários, na distributiva eu estou falando o seguinte, é uma oposição do vendedor com o comprador. Na integrativa é uma congruência de um com o outro. É onde a gente vai conseguir alinhar os interesses. Tá? Quando eu falo na característica aqui do enfoque no relacionamento, a distributiva é agora, é no curto prazo. Já a integrativa é no longo prazo. Né? Então eu viso realmente ter uma relação de longo prazo. Quero vender várias vezes para o meu cliente. Então essa é uma relação integrativa. Uma característica de meta. Né? A distributiva, eu só estou pensando na vitória. Ganhei, né? Essa é a vitória. Já na integrativa, é um acordo. Pô, eu estou bem e você está bem também. Acordamos, né? É uma coisa mais serena, né? Não é tão competitiva nesse sentido. Característica das pessoas diferentes dos problemas. Então, quando eu falo na distributiva, é uma concessão como condição do relacionamento. Então, eu estou cedendo porque você vai conseguir fazer isso, isso, aquilo. Já na integrativa, a concessão é como um cultivo desse relacionamento. Então eu estou fazendo isso pelo bem do nosso processo, pelo bem do nosso projeto, pela nossa relação de longo prazo. Então as concessões têm enfoques diferentes, tanto na distributiva quanto na integrativa. Né? Então vocês percebem que existe uma oposição ou uma diferença, né? Uma antagonia entre a distributiva com a integrativa. E por último, critérios objetivos. Né? Quando a gente fala na distributiva, é uma insistência dentro do próprio ponto de vista. Sabe aquele vendedor chato que a gente fala que todo mundo tem medo de ser? Né? Eu como vendedor sempre tive essa preocupação. Cara, graças a Deus eu nunca tive esse problema, pelo menos não teve esse feedback até o presente momento, nesses 15 anos aí de história. Mas insistir no próprio ponto de vista, quando você está insistindo, sendo aquele cara que quer porque quer fazer com que o seu ponto de vista seja melhor, maior, em cima do que o próprio ponto de vista do seu comprador. Tá? E a integrativa insiste no acordo.
Pessoal, flexibiliza do teu lado que eu flexibilizo do meu, né? Eu posso flexibilizar até aqui. Quanto que você pode flexibilizar do seu lado? Percebe que é muito mais amistoso? Então quer dizer, pô, eu tô querendo, tô demonstrando que eu quero fazer o negócio acontecer. E vocês estão também? Tá joia? Então, avançando para o fechamento, né, ou para a conclusão do negócio, a gente tem o etapa 5, que é o passo final. Né? É o shake hands, é a hora que você vai apertar a mão e falar negócio fechado. Então, ele muitas vezes é a formalização de um acordo que se materializa com um contrato. Tá? Então, o contrato nada mais é do que a materialização de uma boa negociação realizada, onde todas as partes conseguiram chegar a um acordo, a uma coisa que realmente vai fazer bem para todo mundo. Tá? Então, falando um pouco aqui sobre estratégias e táticas, tá? A gente tem basicamente aqui algumas regras, né? Então, primeiro, sabe no jogo de tênis? Alguém já viu aqui jogo de tênis ter tempo para acabar? Não tem tempo para acabar. Então, na verdade, você tem que se manter no jogo. A regra é essa. Não tem que acabar rápido, negociação não tem que terminar rápido. Então, o objetivo é não abandonar e não perder a oportunidade. Você está na zopa, está ali discutindo, está dando um preço que você sabe que você pode vender. O cliente sabe que ele pode pagar, mas ainda não está na melhor condição. Não tem problema. Teve negociações que já passou meses, não foram nem dias, mas meses. Vai, volta, prova no conselho, volta no conselho, negocia, vai para lá, vem para cá. Quer dizer, dependendo do valor, a negociação se estende. E aí você muitas vezes quer resolver ontem. Tem negociações que de fato são rápidas. Tem negociações que você resolve em 2, 3 dias, um dia, uma hora, depende. Tá? Mas mantenha-se no jogo, a estratégia é essa. E tem uma segunda, que é a concessão com finalidade. Então, quais são os fatores que realizariam ou que realizam o negócio? Né? Quais são os fatores que desfazem o negócio? Então, essas duas coisas também são importantes para a gente conseguir se manter no jogo e fazer a concessão com finalidade. Né? A finalidade de realizar negócio, a finalidade de não realizar negócio. Então, aquelas que não são para realizar, volta para trás. Né? Normalmente, essa tática ela conduz ao comprometimento da outra pessoa em realizar o negócio. Tá? Então, quando a gente fala concessão com finalidade de realização, o exemplo é o seguinte: se eu fechar com esse prazo que você está pedindo, meu prazo é 2x, você está pedindo para x, na metade do tempo. Se eu conseguir, você fecha comigo hoje? Percebe? É uma negociação, é uma concessão com finalidade. Então assim, eu vou conseguir o teu prazo se você fechar comigo hoje. Então, por quê? Porque eu estou fechando a sprint do próximo trimestre. Então, porque eu consigo encaixar dentro de um projeto que hoje eu tenho um espaço. No mês que vem eu já não tenho, na quinzena que vem eu já não tenho, eu tenho hoje. Então, se você fechar comigo nesse preço que a gente está negociando, eu trazendo para cá, você fecha comigo hoje? Então, é uma concessão com finalidade, tá? Nunca diga nunca, né? Então, você nunca dizer o que não faria é uma versão leve de um ultimato. Como um ultimato pode funcionar a favor ou contra, tá? Então, o que é? O ultimato é o seguinte: não, eu nunca aceitaria uma redução pela metade do preço. Eu nunca aceitaria uma proposta de metade do tempo para entrega. Eu nunca, quer dizer, quando eu falo eu nunca, eu estou condicionando a uma regra onde eu dou ultimato. Eu falo assim, ó, ou é do meu jeito ou não é, ou eu estou fora. Então é uma postura, inclusive, ao contrário daquela que a gente estava falando, da integrativa. Ela vai muito mais para a distributiva, que eu estou fazendo uma regra com interesse pessoal, ou muitas vezes me colocando numa postura não amistosa. Né? Então, uma outra tática muito interessante é quando você deixa o outro lado mostrar como deve fazer.
Então quando você está no controle, né, você mostra, você fala, não, mas me mostra, me explica como que funciona. Tá? Então, quando a gente fala aqui o exercício da humildade, né, então quando você faz uma concessão, ela pode ajudar a abreviar muitos caminhos. Então, você passou para o outro lado deixa o outro lado falar como faz, deixa o outro lado explicar como faz, deixa ele colocar a vontade dele. Isso tudo agiliza muito a negociação, porque a pessoa está fazendo e está se sentindo ouvida. Então, a partir desse momento, ela está mais propensa a fazer uma negociação contigo. Tá? Então, a gente entra muito nesse aspecto humano da negociação, porque são humanos que fazem. Tá? E aí, para finalizar, pessoal, eu trago aqui para vocês as 14 características de um bom negociador. Né? Então, anotem aí. 14 características de um bom negociador. Sabe resolver conflitos de forma colaborativa e integrativa. Então, dentro das 14, vou listar agora para você. Prepara-se muito antes, né, durante e depois da negociação. 3. Comunica-se de forma assertiva e eficaz. 4. Percepção e observação para entender os diferentes estilos e suas influências. 5. Exímio ouvinte. Então, ouça muito bem. 6. Lida com objeções de forma clara e transparente. O bom negociador, 7, concentra-se na origem e conteúdo oculto nas posições e interesses. 8, flexível e criativo nas propostas e contrapropostas. Lembra? Flexibiliza, entende, né? 9, ético. Pô, não tem vendedor que não é ético, me desculpa, meu amigo. Não tem futuro. 10, conhece seus limites. Então é o exercício da humildade que a gente comentou agora há pouco. Né? Então, saber teus limites, isso faz muito bem para uma negociação bem sucedida. Acredita no que faz e diz. Ou seja, passa segurança, tem força, sabe entonar a voz. Né? Tudo isso faz sentido. 12. Tem consciência de seus atos, conduta e decisões. Então, de novo, né? O vendedor ele está levando, o negociador está fazendo com que as coisas aconteçam. Né? 13. Considera os aspectos culturais envolvidos. Isso é muito importante numa negociação. A negociação com o estrangeiro é diferente do que o nativo. E para fechar, 14. Age com naturalidade. A partir do momento que você domina o que você faz, a partir do momento que você domina aquela negociação, se preparou para ela, e tem um aqui, ó, planejou, esse item aqui é fundamental, você vai agir naturalmente. Até para falar não sei. Já teve negociações que eu falei não sei, e não tem problema. O problema é simplesmente você depois levar a resposta. Não precisa ser no momento, pode ser depois. Mas até o fato de você ter essa naturalidade te gera credibilidade. Tá? Então, é isso, pessoal. Vou deixar aqui para vocês também mais 10 habilidades para um bom negociador desenvolver, que são, primeiro, consciência da negociação. Segundo, saber ouvir de fato, né? Não é só escutar, não, é ouvir mesmo. Né? Ter altas aspirações. 4, comportar-se como um detetive. Tem que saber realmente o que está acontecendo, investigar, né? Paciência. 5. Flexibilidade. 6. 7. Foco na satisfação. Qual é a satisfação que eu tenho? Né? De quem? A minha e a de quem está negociando comigo. 8. Capacidade de mensurar e assumir riscos. 9. Ser um solucionador. É um vendedor solucionador. É um negociador solucionador. Vamos trazer solução. E 10, pessoal, timing para avançar. Então assim, timing para avançar, a gente ir para frente, a gente fazer com que o negócio avance. Para quê? Chegar no item 5 aqui, ó, fechamento. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Na aula de hoje, então, a gente falou, tudo isso que eu trouxe para vocês aqui foi um pouquinho do que eu aprendi lá em Harvard, onde esse curso foi uma especialização em negociação. Eu vou trazer mais conteúdos em relação a isso, né? Dá para a gente aprofundar bastante em todos esses itens. Mas eu deixo aqui meu muito obrigado por essa aula. Fazendo aqui, curta meu canal, vai lá, aciona o sininho para você receber todas as notificações.
e muito obrigado aí. Até a próxima aula.